Público nessa data de 29 de nove de 2025, cumprimentando os colegas de Câmara, desembargador Iracema, desembargadora Joriza, doutor Birma, cumprimento também o nobre procurador de Justiça, doutor José Filho, e o defensor público, doutor Gustavo Gonçalves. Na pessoa do Davi, cumprimento todos os servidores da Casa, advogados aqui presentes, partes, e que se encontram também no sistema virtual. Submeto à aprovação a ata da sessão anterior. De acordo, presidente. Não havendo objeção, declaro aprovado. Iniciando nossa fala com microfonia. Microfone do computador. Ok? Continua a microfonia. Pronto, agora foi solucionado o problema. Vamos continuar a nossa sessão, iniciando o julgamento pelos processos com pedido de sustentação oral. Primeiro é um processo, a minha relatoria, processo do SAGE. Processo número 021.27.23.71, apelação e remessa necessária, origem 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, Edmundo Apelante, Estado de Ceará, Procurador-Geral do Estado de Ceará, representante, apelado à PES, Associação dos Procuradores do Estado de Ceará, advogado Leão Simões de Melo e Vitor Silvestre Granja, formando de logo que o doutor Birma declarou-se impedido de funcionar no presente feito. Então, a composição terá como partícipes eu, como relator, desembargadora Iracema e desembargadora Joriza. Vou repetir. 021.27.23.71.2013. É do SAGE. Ah, é do SAGE? É, não era do SAGE. Dispensa a leitura do relatório? Doutor Leão, seu nome é o Vitor. Pois não, ficou um tempo de 15 minutos para sustentação. Opa. Boa tarde, excelências, excelentíssimo desembargador presidente, desembargador relator, demais membros da corte, representantes do Ministério Público, advogados, eventuários. Boa tarde a todos. Excelências, esse é um caso relativamente simples, porque trata-se de uma ação ordinária de cobrança que foi movida pela APES, em face do Estado do Ceará, em que se sustentava a inconstitucionalidade de uma limitação que havia na Lei Complementar Estadual 70 de 2008, que diferenciou a questão de alguns procuradores estaduais, exatamente 20 procuradores estaduais foram excluídos do cálculo para fins do recebimento do prêmio de desempenho. Como essa diferenciação desses 20 procuradores foi totalmente indevida, mesmo eles estando na mesma situação fática,
entrou com essa ação de cobrança, alegando-se a inconstitucionalidade. No primeiro grau, a APS venceu, reconheceu-se a inconstitucionalidade, reconheceu-se a necessidade do Estado pagar, e o Estado apelou. Havendo essa apelação do Estado, o Ministério Público, aqui a Procuradoria, concordou com a gente que realmente deveria ser negada. Doutor Vitor, Opa, a questão aqui é porque o nosso assessor não tinha visualização do resultado desse processo. No site, só quem vê somos nós participantes. Mas eu vejo que o voto... pronto, eu até estava... E os demais participantes acompanharam o voto no sentido de dar... Perfeito. Por improviso dos recursos. Então, eu dispenso a sustentação. Até agradeço, até Pois não. levei um susto Poupando aqui. poupando a sua voz Perfeito. e o nosso tempo, não é? Pois não. Muito Então, obrigado. anuncio o resultado. E a turma, à unanimidade, conhece dos recursos e nega o desprovimento. Tanto Muito a obrigado. remessa quanto do apelo. Julgamento encerrado. Então, vamos agora para o PJL. Próximo PJE é o 27 da pauta. Processo número 3011-006, 37-2025. Agravo de instrumento, agravante município de Juazeiro do Norte, agravadas Francisca Ilka Oliveira Bezerra da Costa e outros. Advogada Karine Campos Lopes. E há impedimento também do doutor Birma nesse processo. Doutor, o resultado do processo é igual àqueles outros que a senhora já vem acompanhando aqui, a desinteresse do seu cliente. Deseja sustentar? Existe um outro processo também em seguida da dona Joselice da Silva Neves. Seria em bloco? Também, esse é do doutor Birma, né? Sim. Podemos anunciá-los em conjunto, trata da mesma matéria, e o 65. Vou fazê-lo agora. 3011-113-81-2025. Agravo de instrumento, agravante município de Juazeiro do Norte, agravada Joselice da Silva Neves, advogada Karine Campos Lopes. Relatoria, doutor João Everardo Mato Pirro. O resultado também atende os interesses de seus clientes. Okay? Perfeito, excelência. Obrigada. Dispensa a sustentação, né? Sim. Então, anuncio o resultado em ambos os processos anunciados. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão unânime. 74. Processo número 355-3370-2025. Agravo de instrumento, agravante CK Comunicação e Serviços Publicitários Limitado. Advogado João Pedro Batista Corrêa Carvalho. Agravado Ministério Público do Estado do Ceará. Relatoria, desembargadora Jorisa Magalhães Pinheiro. Doutor João Pedro. Dispensa a leitura do relatório. Dispenso sim, excelência. Vossa Excelência tem um prazo de 15 minutos para sustentar. Bom, primeiramente eu queria dar boa tarde a todos, cumprimentar a doutora Câmara, a presença em nome do doutor desembargador presidente, da desembargadora relatora, desembargadora Jorisa. E eu queria só fazer um breve relato acerca do processo, pois se trata de uma ação civil pública sobre improbidade administrativa, impetrado ajuizado pelo Ministério Público do Estado do Ceará, acerca de publicidade institucional indevida, ou suposta publicidade institucional indevida, por parte dos atuais prefeito e vice-prefeito do município de Crato, e supostamente contribuindo para os atos a empresa CK Comunicação, que foi a empresa contratada para a publicidade institucional do município no ano de 2020. O que ocorre é que, em sede de contestação, a empresa ela sustenta a ilegitimidade passiva
e a inépcia da inicial do Ministério Público. No entanto, o juiz de primeira instância indefere a tais preliminares no sentido de que elas se confundiriam com o mérito e de que a inicial representaria, possuiria todos os requisitos necessários para a sua admissibilidade. E é por isso que esse agravo de instrumento vem tratar. Primeiramente, nós temos dois argumentos em prol da ilegitimidade passiva da CK, relativamente aos documentos apresentados pelo Ministério Público no ato de apresentação da ação, e também ilegitimidade passiva com relação à presença do dolo, na comprovação do dolo no ato de apresentação da ação, de ajuizamento da ação. O que ocorre é que, primeiramente, a CK Comunicação, ela tem um escopo contratual com o município do Crato que é totalmente diverso do descrito pelo Ministério Público em sua exordial. Porque o que ocorre, excelências, é que as publicidades institucionais apresentadas pelo Ministério Público em sua exordial, que seriam indevidas, que seriam publicidades irregulares, nada mais são do que atividades de assessoria de imprensa, o que não se coaduna com o contrato expressamente de publicidade institucional da CK Comunicação com o município do Crato. E isso é particularmente importante porque em um dos documentos apresentados na ação, que é o julgamento da ação da AES de número 0600-917-14 de 2020, 6060027, há dito expressamente que essas publicações, todas feitas na página oficial deste município, no Facebook ou na sua homepage, e não em página pessoal de nenhum deles, foram feitas pela equipe de comunicação social da prefeitura. Ou seja, a CK Comunicação não participa de nenhuma das condutas descritas pelo Ministério Público. O Ministério Público não apresenta nenhum indício de autoria. E é isso que a ilegitimidade passiva da CK se trata. Não se trata da análise do mérito da ação. Eu queria aqui deixar muito bem claro para Vossas Excelências o que nós estamos pedindo. Nós não estamos pedindo a apreciação do mérito em um momento de forma superficial, em momento preliminar. Nós estamos apenas pedindo a ilegitimidade passiva com relação aos indícios apresentados pela CK, que, na verdade, não houveram nenhum indício de autoria na própria inicial. E, além disso, eu aqui até queria destacar que no ato, no momento das condutas da CK, que foi em 2020, havia o artigo 3º na Lei de Probidade Administrativa, que dizia expressamente que as disposições da Lei de Improbidade Administrativa são aplicáveis àquele que, não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade. Ora, na inicial não foi demonstrado nada disso. Por isso que estamos defendendo a ilegitimidade passiva da CK. Além disso, há de que se ressalvar também que, inclusive, a norma atual do artigo 3º dessa lei de improbidade inclui a necessidade de comprovação do dolo da pessoa que supostamente contribui para esse ato de improbidade. Outra coisa que o Ministério Público não demonstrou. O Ministério Público, além de não demonstrar a autoria, ele não demonstra como a CK Comunicação, que é a empresa contratada para a publicidade institucional do município, teria interesse nas condutas ímprobas elencadas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Probidade. O Ministério Público ele não indica nenhum proveito que o Ministério Público teria, não indica nada que seja fora do escopo da CK, porque ainda que se aceitasse, e isso aqui é um argumento subsidiário, ainda que se aceitasse que a CK tenha feito essas condutas, não se pode imputar a ela um dolo de uma vantagem indevida que ela tenha feito. Ela pode muito bem ter feito essas condutas
entre aspas, e subsidiariamente, né, para destacar, se aceitasse que essa empresa tivesse feito essas condutas, muito provavelmente ela teria feito apenas pelo escopo do contrato, para cumprir o contrato com o município do Crato. E, na verdade, nem isso foi demonstrado. Então, está ainda mais evidenciado essa legitimidade passiva, que, reitero, não é uma análise antecipada no mérito, mas sim uma análise da presença dos indícios de autoria que o Ministério Público teria provado em sua ação e não fez. Então, mais uma vez, se demonstra a legitimidade passiva da CK para figurar na ação civil pública de improbidade administrativa. E, por fim, a CK Comunicação também alega na sua contestação e defende aqui, nesse agravo de instrumento, a inépcia da inicial do Ministério Público, porque o Ministério Público ele não individualiza nenhuma conduta da CK em questão. Ele apenas indica algumas publicidades que seriam irregulares, que seriam de forma, que teriam uma vantagem indevida ao prefeito, ao vice-prefeito de Crato, no ano de 2020, que foi o ano das eleições municipais, mas o Ministério Público não individualiza a conduta da CK, não diz expressamente como é que a CK se manifestou, como é que a CK agiu nesses atos, não indica nenhuma, digamos assim, nenhum ato concreto a ir de encontro aos artigos 9, 10 e 11 da Lei de Propriedade, e isso é, sim, uma causa de inépcia da inicial, porque não há aí uma ligação entre os fatos apresentados e o direito pedido pelo Ministério Público. No caso, a condenação da CK, não há aí um nexo causal entre um e outro. Então, não sendo indicado na petição inicial, inclusive, como diz o artigo 330 do CPC, não sendo indicado na inicial a legitimidade passiva da CK para figurar no polo, e não sendo individualizadas as condutas da empresa nessa questão, a única conclusão viável é o indeferimento da ação, no caso, ou a inépcia inicial, ou o reconhecimento da ilegitimidade passiva, né, e, por conseguinte, a extinção do feito com relação à CK Comunicação. Então, finalizo a minha fala pedindo que Vossas Excelências, ao analisar as questões de fato e de direito apresentadas, possam reformar a decisão de primeiro grau para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da CK ou a inépcia da inicial do Ministério Público com relação à CK Comunicação e extinguir o feito com relação à agravante. Muito obrigado, Vossas Excelências, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço ao doutor João Pedro. Passo a palavra à eminente relatora, desembargadora Joísa Magalhães Pinheiro. Obrigado, presidente. Boa tarde a todas e todos. Um cumprimento especial ao doutor João Pedro pela sua sustentação oral. Acredito que a proposta de emenda está bem esclarecedora e vou ler e me colocar à disposição para as indagações dos colegas. Caso em exame, no presente caso, foram refutados os argumentos de legitimidade passiva e de inépcia da inicial de ação civil pública por ato de improbidade em decorrência de uso indevido de publicidade institucional para promoção pessoal das pessoas indicadas, especialmente por terem ocorrido em período anterior ao pleito eleitoral. Questão em discussão. Cumpre analisar nos presentes autos o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo ACOL ao refutar as preliminares aventadas. Razões de decidir, nos termos da teoria da asserção, as condições da ação, como a legitimidade radical, são analisadas com base nas alegações constantes da petição inicial. O exame das condições não demanda incursão no mérito, sendo suficiente a constatação de correlação abstrata entre os fatos narrados e os sujeitos incluídos no processo. Considerando que, em status assertionis,
A correlação entre as condutas descritas na inicial e a inclusão da recorrente no polo passivo, a rejeição da preliminar de legitimidade passiva pelo juiz de origem foi adequada. Eventual exame sobre a autoria ou participação efetiva da agravante configura matéria reservada ao mérito da ação principal, após o amadurecimento do contraditório e da instrução probatória. A orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para o recebimento da inicial em ações de improbidade administrativa, basta a existência de indícios mínimos da prática de um ato de improbidade, aplicando-se o princípio do indúbio pro societate nesta fase preliminar. O momento adequado para análise da presença de dolo ou de ocorrência de dano efetivo ao erário é a sentença de mérito, não sendo necessário um juízo de certeza na fase inicial, que visa apenas garantir a instrução processual. Então, a proposta de emenda é a seguinte: direito administrativo, direito processual civil, ação civil pública por atos de improbidade administrativa, decisão que não reconheceu as alegações de legitimidade passiva e de inépcia da inicial, agravo de instrumento, teoria da asserção, análise da legitimidade passiva e do atendimento aos requisitos da petição inicial da ação de improbidade se dão com base nas alegações contidas na exordial. Recurso improvido, decisão mantida. É assim que posiciona o presidente. Obrigado, procuradora. Como vota o doutor Birma? Acompanho a relatora, presidente. Agradeço. Como vota a desembargadora Iracema? Relatora, presidente. Muito obrigado. Anuncio o resultado. A turma, à unanimidade, conhece, nega provimento ao apelo. Julgamento encerrado. Muito obrigado, excelências. Boa tarde. 87 do PJE, processo 024, 84, 22, 79, 2020. Apelante Estado do Ceará, apelado Posto Flex, Comércio e Distribuição de Combustíveis Lubrificantes Limitado. Advogado Aline Chaves Souza, relatoria, doutor João Everardo Mato Birma. Doutora Aline? Doutora, o resultado do processo até aqui atende os interesses do seu cliente. Deseja sustentar? Não, excelência. Agradeço. Anuncio o resultado. A turma, à unanimidade, conhece, nega provimento ao apelo. Julgamento encerrado. Agradeço. Boa tarde. 122, JE, 020904278-2022. Apelação, apelante Estado de Ceará, apelado Patrícia Souza de Oliveira e outros. Advogado Edmilson Barbosa Francelino Filho. A relatoria da advogadora Jorissa Magalhães Pinheiro. A impedimento do doutor João Everardo Mato Birma. Doutor Edmilson, dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Vossa Excelência tem um prazo de 15 minutos para sustentar. Excelentíssimo senhor presidente desta augusta Câmara, excelentíssima senhora relatora, vereadora Jorissa Pinheiro, demais componentes desse egrégio colegiado. A Constituição Federal, ela é um todo harmônico, sistêmico, que defende os direitos fundamentais. E, marcando um passo civilizatório para elevar os direitos fundamentais ao ápice do ordenamento jurídico, ele garantiu que ninguém fosse submetido à tortura e a tratamento degradante. E garantiu também que o Estado garantiria a incolumidade física e moral do preso. Então, excelências, no caso concreto, o que se deu foi que a omissão estatal levou à morte, à tortura, o espancamento, até a morte de um detento na Delegacia Regional de Polícia Civil do município de Itauá.
E essa vítima, deixando sua família profundamente abatida e resignada, filhas menores, ingressou em juízo para responsabilizar o Estado materialmente e moralmente, e assim o fez, né, de maneira que, como todos são sabedores, o Estado do Ceará, lamentavelmente, é um Estado que não tem cumprido o papel de tutelar corretamente a custódia dos seus presos. O juízo recorrido julgou procedente a ação e condenou o Estado a pagar uma indenização de 2/3 de salário mínimo para as filhas menores da vítima até a data que completassem 25 anos. Bem como condenou o Estado a responsabilizar-se moralmente no patamar de R$30.000 para cada um dos autores. No caso, a mãe do Decujos, as 2 filhas menores e 4 irmãos. E condenou no patamar de R$30.000. O Estado do Ceará, não achando pouco, né, a violência perpetrada, recorre aqui questionando o patamar da indenização por danos materiais, a pretexto de que essa verba de 2/3 do salário mínimo seria extra petita, o que não corresponde à verdade, porque na dedução de um dos itens do pedido, a palavra per capita. Então, o pedido foi feito de 1/3 de salário mínimo per capita. E também foi elaborado um pedido subsidiário de que o Estado deveria fazer uma espécie de reserva financeira para fazer face a essas indenizações. Com relação a especificamente esse ponto, a apelação do Estado sequer deve ser conhecida, né? Sequer deve ser conhecida porque, depois da sentença recorrida, nós entramos com os embargos de declaração e o juízo ACOR proveu esses embargos e antecipou os efeitos da tutela para que as filhas menores passassem a receber essa indenização. E o Estado não complementou o recurso de apelação. Ou seja, ele se conformou com o capítulo da sentença que antecipara a indenização por danos materiais. Portanto, ele não tem sequer interesse de recorrer em relação à sentença extra petita. Para além disso, como o próprio Ministério Público demonstrou em seu parecer, o que aconteceu não foi uma sentença extra petita, mas o julgador de primeiro grau, né, e, salvo o melhor juízo, o doutor Everardo, né, Birman, ele vislumbrou que se tratava de um pedido subsidiário que poderia ser deferido, o que o fez muito bem. Com relação à condenação por danos morais, essa daqui é que não pode mesmo ser modificada. Não pode ser modificada, excelências, porque o Estado do Ceará ele desobedeceu a súmula 43 dessa corte. Ele desobedeceu ao princípio da dialeticidade. Então, por vezes, a Procuradoria do Estado ela não ataca especificamente as razões de decidir do julgado, o que faz com que o recurso de apelação não possa ser sequer conhecido. E isso foi aferido pelo parecer ministerial, que disse que no mérito, que opinou que no mérito o recurso de apelação não podia ser conhecido por falta de dialeticidade. Ou seja, o Estado do Ceará simplesmente recorre por recorrer, sem especificar as razões de decidir o julgado. E se a apelação do Estado pudesse ser conhecida, o que não é o caso, ainda assim não merecia provimento. Não merecia provimento, porque andou muito bem o juiz ACOR ao condenar o Estado.
nós fizemos aí uma demonstração nas contrarrazões de que o patamar condenatório empregado pelo julgador de primeiro grau foi corretamente acertado, aliás, foi até aquém do que se poderia fazê-lo. Por quê? Porque o STJ, inclusive examinando casos aqui do estado do Ceará, sedimentou uma jurisprudência de que, em caso de morte de detento, quando se trata de condenação por danos morais para aplacar a dor da mãe ou de uma filha, estabeleceu o patamar de 100 mil reais nessas hipóteses. E, no caso concreto, foi arbitrado em 30 mil reais. E, para o caso de cônjuge ou companheiro, 50 mil reais. E a nobre desembargadora Georisa também tem jurisprudência no sentido de que, para irmãos, né, da vítima, deve-se condenar o Estado em 30 mil reais. Portanto, excelências, não há nenhuma razão para conhecer e, em conhecendo, dar provimento ao apelo estatal nesses termos. Então, peço a manutenção da sentença ACOR. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Edmilson. Passa a palavra à eminente relatora, desembargadora Georisa Magalhães Pinheiro. Obrigada, presidente. Estão me ouvindo? Estou. Ok, né? Cumprimentando o doutor Edmilson, bom vê-lo na tribuna. Com relação a essa preliminar que foi, né, sustentada aqui na tribuna, não está na ementa, porque não estava nas contrarrazões. Mas, de toda forma, eu entendo que o recurso é claro e rebate os fundamentos da sentença, então eu já rejeito essa preliminar. Em relação ao mérito, você disse que o óbito de detento no interior de delegacia, ou de cadeia, ou de penitenciário, gera responsabilidade civil da administração, quando houver inobservância ao dever específico de proteção, que é o caso que aconteceu, não logrou o Estado comprovar a existência de fato apto a romper o nexo de causalidade e assim afastar sua responsabilidade em relação ao ocorrido com a vítima custodiada. O valor do dano moral foi referido e realmente muitos são, inclusive dessa Câmara, em que se estabelece para a morte de detento o valor da indenização por dano moral em 30 mil reais. Mas no caso aqui são 6 promoventes que vão receber os danos morais, e aí, me valendo de um precedente, um da desembargadora Lisete e um da desembargadora Iracema, aqui dessa Câmara, em que, quando há múltiplas pessoas requerendo, aí então eu estou reduzindo para 20 mil reais. E com relação ao dano, ao percentual a ser rateado, então, entendendo como ficou bem sustentado, que é 1/3 para cada uma das filhas do decurso. Então, o meu voto é no sentido de dar parcial provimento à apelação, com o fim apenas de reduzir o quanto arbitrado a títulos de danos morais, ficando 20 mil para cada um dos requerentes. É como voto. Muito obrigado, vereadora Georisa. Eu também já tenho votado, tanto na segunda Câmara, algumas vezes, não só como relator, mas também acompanhando as relatorias, e o valor unificado na primeira, aqui também na terceira, seria de 20 mil reais e elevado até 30, dependendo das circunstâncias. No caso, considerando o número de beneficiários, foi muito bem equacionado por Vossa Excelência, reduzindo para 20 mil, mantendo a sentença nos demais termos. Eu acompanho integralmente seu voto. Como vota a desembargadora Iracema? Tá certo. Então, agradeço e anuncio o resultado. E a turma, à unanimidade, conhece do recurso e dar parcial provimento dos termos do voto da eminente relatora. Julgamento encerrado. Passamos ao 128 da pauta. Processo 3.238/22/2024. Apelação civil, apelante, Instituto Consulpan, Consultoria Público-Privada. Apelado, município Horizonte, e Delano é o advogado.
Delano Alex Almeida da Silva, também apelado, desculpa. Advogada, doutora Silvana Cláudia Silva Andrade. A relatoria da desembargadora Jorissa Magalhães Pinheiro. Doutora Silvana, dispensa a leitura do relatório. A excelência tem um prazo de 15 minutos. Boa tarde, excelentíssima senhora relatora, desembargadora doutora Jorissa Magalhães Pinheiro. Boa tarde a todos os membros desta terceira Câmara de Direito Público, na pessoa do senhor presidente desembargador Francisco Gledson Pontes, ao representante do Ministério Público e da Defensoria Pública e aos demais colegas presentes. Conforme, vamos lá. O objeto do recurso em questão se refere à pretensão recursal, nós entendemos de forma equivocada, pela banca, que objetiva a reforma da decisão de primeiro grau do juízo da segunda vara civil da comarca de Horizonte. A sentença, ela determinou a anulação da questão número 23 da prova 02 para o cargo de analista da Receita Municipal. E, com isso, a recontagem dos pontos e a reclassificação do candidato conforme fosse adequado. E aí, nós entramos com... Qual é a questão dessa ação? Nós configuramos que havia ali um erro grosseiro. A banca, ela colocou como assertiva, atribuiu o valor verdadeiro a uma assertiva que era falsa. Ela coloca na questão que o município de Horizonte tem como município vizinho... Presidente, a doutora Silvana... É do apelado. É do apelado, né? É só para colocar uma questão aqui, que talvez não haja interesse na sustentação. Pois não. Né, para a gente não atrasar. Então, assim, já adiantando o voto, no sentido de dar um parcial provimento, mas apenas para acolher uma preliminar em relação ao valor, ao valor da causa, né? Então, atribuindo o valor de R$1.000, mas mantendo a sentença em todos os seus termos, né? Então, eu não sei se há interesse. Não, de forma alguma. Tudo bem, então agradeço a compreensão e passo a palavra à eminente relatora para a síntese. Pronto. Pode ser o resumo da emenda. Direito administrativo, processual civil, concurso público, apelação civil preliminar de correção do valor da causa acolhida. Pretensão autoral que não se confunde com pedido de aprovação e nomeação. Ausência justificativa para atribuição da remuneração mensal do cargo com o valor da causa. Precedentes deste TJCE. Do mérito, anulação de questões, erro grosseiro na elaboração da questão, ilegalidade, possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, exceção prevista no termo 485, de repercussão geral, precedentes do STF, ausência de violação ao princípio da vinculação ao edital, nas demais questões, sentença mantida. Então, apelação parcialmente provida apenas para acolher a preliminar e atribuir à causa o valor de R$1.000. Obrigado, desembargadora. Doutor Birma, um voto. Acompanho o relator, presidente. Obrigado. Desembargadora Iracema. Obrigado. Anuncio o resultado. A turma unanimidade conhece do recurso para dar parcial provimento dos termos do voto da eminente relatora. Obrigada a todos. Boa tarde. 44. Agravo de instrumento, processo 319.27.34.2025, agravante município de Tijoca de Jericoacoara. Procurador Jairo Araújo Brandão e Samuel Davi Andrade Medeiros, gravado Ministério Público do Estado de Ceará. Relatoria, desembargadora Maria Iracema Martins do Vale. Quem está representando aí o município agravante? Está em videoconferência? Sistema virtual? Excelência, pela ordem. Como membro do Ministério Público, eu queria checar com a desembargadora Iracema se esse processo não é o que eu arguí, eu requeri o adiamento dele para a próxima sessão, porque eu fui quem me manifestei numa primeira instância.
Doutor Iracema, desembargador Iracema, a senhora está com o áudio desligado. Pois não, doutor Zé Filho, eu não entendi bem porque estava cortando. É esse que o senhor quer também que ele tiver? Não, eu não ouvi o número direito. Eu tô querendo saber só se é o que eu tinha ruído. A minha. Não, eu estou sendo aqui. O número, posso, presidente, se eu quer dizer o número, eu posso. Vou anunciar o número do processo mais uma vez. Agravo de instrumento 319, 2734, 2025. Conselho de Direitos da Criança e Adolescente. Agravante, município de Jijoca de Jericoacoara. Agravado, Ministério Público do Estado de Ceará. Relatora, pagadora Maria Iracema Martins do Vale. É esse, doutor Zé Filho? Não. Tá. Então, não há sustentação oral presente. Eu passo a palavra à eminente relatora para um resumo do julgamento. Eu vou fazer projeto de emenda público menor. O agravo de instrumento, direito constitucional e administrativo, ação civil pública, proteção integral da criança e do adolescente, acolhimento institucional, responsabilidade solidária entre Estado e município, princípio da municipalização do atendimento, prioridade absoluta, inoponibilidade da reserva do possível, ausência de violação à separação dos poderes, agravo de instrumento conhecido e desprovido, decisão mantida. Muito obrigado, desembargador Iracema. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Em voto a desembargadora Jones. Acompanha a relatora também. Anuncio o resultado. Já toma unanimidade. Acompanha a eminente relatora, conhecendo e desprovendo o agravo de instrumento. 55. Agravo de instrumento, processo 3010, 556, 94, 2025. Agravante, Maria Tereza Moura Queiroz. Advogado Bruno Henrique de Castro Felipe. Agravado, Estado do Ceará. Relatora, desembargadora Jorisa Magalhães Pinheiro. Doutor Bruno Henrique encontra-se em sala. Desembargadora Jorisa, por gentileza, só resumo aí da parte negritada. Constitucional, direito à saúde, processo civil, agravo de instrumento, ação de obrigação de fazer, acumulado com tutela de urgência, fornecimento de tratamento multidisciplinar, não padronizado pelo SUS, parecer técnico desfavorável, inadequação etária, requisitos para a concessão da tutela provisória não demonstrados, recurso desprovido, decisão mantida. Obrigado. Doutor Birman. Acompanha a relatora, presidente. Obrigado. Desembargador Iracema. Com a relatora, senhor presidente. Agradeço. Anuncio o resultado. Por unanimidade, conhece do agravo de instrumento e nega-lhe provimento. Decisão unânime. 116. Apelação número 016, 20, 26, 17, 2011. Apelante TIM Nordeste S.A. Advogado Túlio Gustavo Teixeira Souza. Apelado, Estado do Ceará. Relatoria da desembargadora Maria Iracema Martins do Vale. Há impedimento. Meu impedimento? Agora foi que eu vi, sou o último, então vou passar a presidência à desembargadora Iracema para conduzir esse processo que eu estou impedido. Então, o senhor já leu, mas eu passo a ler só o projeto de emenda, né, que já está Vê se votado. não tem alguém para sustentar, né? Porque Tem alguém na sala aqui para sustentar esse processo? doutor Túlio Gustavo Teixeira Souza está inscrito. Examina aí, sim. Está na sala, doutor Túlio? Não? Então, eu posso proferir o meu voto. Eu leio só um pouco pequeno, na parte de idade. Direito processual civil e tributário, apelação civil, execução fiscal, cancelamento administrativo de CDA, extinção do processo, honorários advocatícios, princípio da causalidade, fixação por equidade, recurso desprovido. Por voto, presidente. Desembargadora Jorina. Acompanho a relatora. Desembargador
Lima. Eu acompanho a relatora. Então, recurso provido, desprovido, sentença mantida, presidente. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Agradeço. Vamos sequenciando aqui os dois últimos processos com sustentação. É o 118, agravo de instrumento número 324, 6430, agravante Rafael Batista dos Santos, advogada Caroline Coelho de Castro Coutinho, agravado município de Beberibe, relatoria da desembargadora Maria Iracema Martins do Vale. Doutora Caroline está em sala? Passa a palavra ao ministro de relatora, só por resumo, que não havia necessidade do processo atende os interesses da agravante. Direito tributário e processual civil, agravo de instrumento, execução fiscal, certidão de dívida ativa, ausência de indicação de fundamento legal, vício insanado, impossibilidade de emenda ou substituição do título do executivo, recurso provido, decisão interlocutória reformada. Agradeço. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Escolho o voto da desembargadora Joris. Também acompanho a relatoria, presidente. Anuncio o resultado e a turma unanimidade conhece e dá provimento ao agravo de instrumento. 163, apelação civil 017 722705/2018, apelante município de Fortaleza, apelada Companhia Hidroelétrica de São Francisco, advogado Gabriel Garcia Ribeiro de Arruda, relatoria desembargadora Maria Iracema Martins do Vale. Doutor Gabriel, encontra-se em sala? Sim, excelência. Doutor Gabriel, a relatora não conhece do recurso e a votação prévia acompanha a relatoria. Vossa Excelência, gostaria de fazer sustentação oral? Sendo assim, não há necessidade, excelência. Ok, vou passar para a relatora apenas para fazer um resumo do julgamento. Vou ler só a parte editada. Processual civil, direito tributário, apelação civil, ação anulatória, IPTU, quitação do débito exigido, lançamento suplementar fundado em erro de fato, alegação de processo administrativo de revisão de lançamento, matéria não suscitada na origem, preclusão fática probatória, inovação recursal, impossibilidade, apelação não conhecida. Acompanho o voto de Vossa Excelência, desembargadora Joris. Também acompanho o relator. Então, confirmado o julgamento à unanimidade. Recurso não conhecido. Julgamento encerrado. Muito obrigado, excelência. Boa tarde. Ok, boa tarde. Encerramos aqui os processos com julgamento com sustentação oral. Continuando com a apresentação de processo com voto visto. PJE 190. Relatora, desembargadora Maria Iracema Martins do Vale, apelação civil, Estado de Ceará versus a Vista S.A., administradora de cartões de crédito, processo 02516 4773 2021. A apresentação desse processo, na verdade, ele está com decisão unânime agora. A decisão é a seguinte: a unanimidade, a turma julgadora conhece de ambos os embarques de declaração para negar provimento ao da empresa e dar parcial provimento ao do Estado. Confirmam o voto? Confirmo, presidente. Também confirmo o voto. Então, anuncio o resultado que a turma unanimidade conhece de ambos os embarques de declaração para negar provimento ao da empresa e dar parcial provimento ao do ente público. 191, processo da minha relatoria, 020 72 73 30 2025. Apelação
Carlos Vinícius Nobre Mendes, Estado do Ceará. No início do julgamento, proferir voto no sentido de conhecer do recurso para dar provimento. Em seguida, a excelentíssima desembargadora Joalisa Magalhães Pinheiro pediu vista dos autos para exame da matéria. Pedido deferido. Passa a palavra à eminente vistora. Esse é o 191, não é isso? Esse é o... Eu identifiquei, a princípio, uma possível prevenção minha, e aí por isso que eu nem apresentei divergência, nem concordando. Agora estou lembrado, Vossa Excelência mandou um chat, inclusive no meu particular, informando dessa narrativa, e eu concordei em retirar de mesa para análise e possível decisão monocrática. Então, processo retirado de mesa. 192, processo da minha relatoria, número 3022.531.13, 2025. Apelação civil. Partes: Luana Maria Rodrigues da Silva, Estado do Ceará. No início do julgamento, proferir voto no sentido de conhecer do recurso para dar provimento. Em seguida, a excelentíssima desembargadora Joalisa Magalhães Pinheiro pediu vista dos autos para exame da matéria e julgamento adiado. Palavra à desembargadora Joalisa Magalhães Pinheiro. Obrigada, presidente. Bom, nesse aqui eu apresentei uma divergência, né? Porque, com todo respeito, o apelante, conforme pontuado pelo relator, busca a autora, que é a apelante, compelir o Estado do Ceará ao fornecimento do medicamento Belimumab, 400 miligramas, para o tratamento da doença que a acomete. Segundo estabelece a súmula vinculante número 60, o pedido... Então, assim, só fazendo registro para os demais julgadores, né? No caso, o juiz entendeu que não foi juntado o requerimento administrativo e a negativa da administração, determinou que a parte autora emendasse a inicial, né, para juntar a documentação indispensável, ajuizamento da ação, e, uma vez que a autora não juntou nada, ele extinguiu a demanda. E, no caso, o relator caminha no sentido de dar provimento à apelação, né, para que o processo tenha seguimento. Mas eu entendo que a súmula vinculante 60, que diz que o pedido e análise administrativa de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos, devem observar os termos dos 3 acordos interfederativos, seus fluxos, homologados pelo Supremo Tribunal Federal em governança judicial colaborativa, no tema 1234 da sistemática de repercussão geral. E aí, o tema de repercussão geral, 1234, fixa a tese número 2.1, dizendo que os medicamentos não incorporados são aqueles que não constam na política pública do SUS. E, no caso aqui, trata-se de medicamento não incorporado. Na hipótese, embora esse medicamento possua registro na Anvisa, ele não está inserido na política pública do SUS. Em situação desse jaez, o Poder Judiciário, ao apreciar o pleito deduzido judicialmente, deve obrigatoriamente observar a tese número 4 do tema 1234 e a tese número 3 do tema número 6, que dispõe, respectivamente, sob pena de nulidade do ato jurisdicional, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamento não incorporado, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Punitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os entes federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. E o tema 6 também vai nessa linha e diz, sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, parágrafo 1º, inciso 5º e 6º, e artigo 927, inciso 3, parágrafo 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamento não incorporado, deverá obrigatoriamente, aí diz lá todos os requisitos. Então, consoante se observa, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, para além dos requisitos referentes à pertinência do fármaco propriamente dita, a imprescindibilidade de que o Poder Judiciário, sob pena de nulidade, analise especificamente o ato administrativo denegatório do fornecimento do medicamento, no caso concreto.
E nesse ponto é de rigor fazer uma distinção entre o pressuposto atinente à pertinência do fármaco e a ilegalidade do ato administrativo de indeferimento do pedido de disponibilização. Primeiramente, afirmo que é incontestável que o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, 35 da Constituição Federal, garante que qualquer pessoa com um direito lesado ou ameaçado possa acessar o Poder Judiciário para protegê-lo. Contudo, o acesso ao sistema judicial não é irrestrito, ele exige o cumprimento de certos requisitos fundamentais, os chamados pressupostos processuais, para que o processo possa ter seguimento. Entre tais pressupostos figura o interesse processual previsto no artigo 17 do CPC, assim entendida a necessidade e utilidade da intervenção judicial e a adequação da via-letra para a resolução do conflito. E nesse cenário, segundo as diretrizes que devem alicerçar a prestação jurisdicional nas ações de medicamento, a colação do ato administrativo de indeferimento, a negativa extrajudicial anterior, cumpre um papel duplo. Ela se torna simultaneamente um pressuposto processual, por configurar o interesse de agir, e um elemento probatório indispensável para a análise do mérito da causa. Isso significa, de acordo com os entendimentos vinculantes, a demanda judicial só é viável após o requerimento e indeferimento da administração pública. A razão é que tal negativa é o ponto de partida para o exame judicial de legalidade, tornando-se crucial para definir se a parte demandante o tem ou não direito ao medicamento. Dentro dessa perspectiva, imprescindível que a judicialização somente ocorra depois da busca e negativa da pretensão junto à administração pública, sob pena de indeferimento da petição inicial por falta de interesse processual. Partindo dessas premissas, envolvendo ao caso específico dos autos, verifique que a autora não comprovou a prévia postulação administrativa, mantendo-se inerte mesmo quando estado pelo juízo ACOR para fazer. Dessa feita, outra alternativa não resta senão o indeferimento da petição inicial, por falta de interesse de agir, tal como fez o juiz de origem. Ante o exposto, eu divirjo do relator e voto no sentido de que o recurso de apelação seja conhecido e desprovido, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida. E a parte, com essa documentação, ela pode, de toda forma, ajuizar uma nova ação, mas eu entendo que quando o Supremo fala de que a judicialização ela necessita daquilo, então a parte já tem que vir com a inicial, com aquela documentação indispensável, pelo menos demonstrando que requereu administrativamente. Bom, é como voto, senhor presidente. Olha, agradeço. Minha vez, eu mantenho o voto proferido e colho o voto da desembargadora Marília. Presidente, pedindo bem a Vossa Excelência, eu entendo da mesma forma que a desembargadora Joriza. Então, eu vou acompanhar a divergência. Muito obrigado. Julgamento suspenso. O processo será levado a julgamento em composição estendida. 193. PJE. Apelação civil 30.00.535-10/2023. Relatora, desembargadora Maria Iracema Martins do Vale. Partes: Carlos Daniel Arruda de Freitas, Instituto CUSPAM, Consultoria Público-Privada. Aqui já um anúncio de acompanhamento. É isso, desembargadora Joriza? Isso, presidente, estou acompanhando a relatoria. Ok, então também me manifesto acompanhando a eminente relatora e anuncio o resultado. Turma unanimidade conhece do recurso para dar-lhe parcial provimento. 194, processo da minha relatoria, apelação civil 300.0192/2025. Partes: Cleisiano Freitas Domingos, município de Canindé. Proferir voto no sentido de conhecer dos recursos para dar provimento do autor e negar provimento do município. A desembargadora Maria Joriza pediu vista dos autos. O julgamento foi adiado para esta data
E já vejo que a desembargadora Joriza comunga com o mesmo sentimento do relator. É isso, Maria? Isso, presidente, acompanho Vossa Excelência. E a desembargadora Joriza, a desembargadora Iracema, anuncia o resultado. A turma, à unanimidade, conhece os recursos para dar provimento ao doador e negar provimento ao do município. Julgamentos com votação divergente. Temos aqui 2 processos. Né? Aliás, só um processo. É o 187. Tem um processo da minha relatoria. Apelação civil, número 316.21.87/2024. Parte do município de Itapipoca. E Luiz Carlos Matias Moura. Esse processo eu havia pedido para retirar de mesa, para reexame, depois a desembargadora Joriza fazer um apontamento de que esse processo teria competência fixada no Tribunal de Justiça. Examinei o processo e estou mantendo o voto com o fundamento expressado pelo doutor procurador, doutor José Francisco de Oliveira Filho. Em resumo, ela é uma coitada na terra. Já foi na terra, uma coitada. Em resumo, o novo procurador se manifesta em 2º grau, e eu vou ler aqui, é só essa passagem que me interessa. Antes de mais nada, imperio destacar que a presente demanda tramitou em vara comum, que detém a competência para processar e julgar feitos de interesse da Fazenda Pública, sob o rito especial previsto na Lei 12.153 de 2009 e subsidiariamente na Lei 9.099, conforme se depende da classe de autuação da demanda, bem como do próprio cabeçalho da sentença e do cadastro da presente demanda no sítio eletrônico PJE. E aqui ele transcreve exatamente o cabeçalho da autuação. Nesse sentido, continua o eminente procurador. Portanto, lembrar que o enunciado número 9 do FONAGE, Fórum Nacional de Juizado Especial, dispõe que, nas comarcas onde não houver juizado especial da Fazenda Pública ou juizados adjuntos instalados, as ações serão processadas perante as varas comuns, que detêm competência para processar os feitos de interesse da Fazenda Pública ou perante aquelas designadas pelo Tribunal de Justiça, observando o procedimento previsto na Lei 12.153 de 2009. Logo, a análise do mérito do presente recurso não compete ao Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, mas às turmas recursais dos juizados especiais nos termos do artigo 43, parágrafo 3º, inciso 2, da Lei Estadual 16.397 de 2017, Lei Orgânica Judiciária do Ceará. E esse inciso, ele diz o seguinte: os recursos interpostos contra a sentença dos juizados especiais cíveis, criminais e da Fazenda Pública são da competência das turmas recursais processar e julgar. Corroborando tal raciocínio, tem-se a orientação deste Egresso Tribunal de Justiça em situação semelhante à presente, oportunidade em que a decisão também foi proferida pelo juiz comum, investido em jurisdição especial. Aí ele traz a colação, uma decisão aqui da 3ª Câmara, relatoria desembargadora Maria Vilauba Fausto Lopes, de 2023. Em resumo, a situação é idêntica. Diz assim: feito que tramita em 1º grau sob o rito de Lei 12.053 de 2009, inexistência de juizado fazendário na comarca, juiz comum, investido da jurisdição especial, incompetência deste Tribunal de Justiça. Eu estou mantendo o voto por todas as vezes. A sua advertência, que foi oportuna, me fez estudar melhor o processo. Eu vou falar a vocês. Bom, eu vou manter a divergência porque nesse processo eu examinei bem direitinho que ele tramitou numa vara comum no interior e, lógico, que a vara poderia ter adotado o rito da Lei
12.153 de 2009, mas não adotou. Não há requerimento para que o processo tramite no rito do juizado especial. O juiz não adotou o rito, ao contrário, seguiu o processo no rito ordinário, inclusive faz menção a julgamento antecipado do mérito, coisa que não existe na lei 12.153, e também a condenação em honorários, que não existe no rito do juizado especial. Enfim, no que eu entendi, a competência, então, para uma apelação seria, né, do nosso TJCE. Então, eu mantenho. Só lembrando que, como disse o nobre procurador, que inclusive está na sessão, o cabeçalho está identificado como processo da Fazenda Pública. Procedimento do juizado especial da Fazenda Pública. É a classe, né, que é a pessoa quando escolhe. Isso aqui que identifica a origem da competência. Mas tudo bem, eu respeito perfeitamente o entendimento de Vossa Excelência. Olho o voto da eminente desembargadora Maria Iracema. Presidente, eu, como presidente dos ASVN e voto esclarecedor da desembargadora Joarize, eu acompanho a divergência. Tá certo. Então, o processo também fica suspenso para julgamento em sessão ampliada. Julgamento. Vamos continuar. Processos que faltam votos, né? É o 10, processo da minha relatoria, uma apelação 00-528-67-2020. Apelação em que são parte o Zé Erisvaldo Vieira Coutinho, Estado do Ceará. Eu acho que esse é defensor de ativo, honorário de defensor de ativo. O desembargador Joarize vai pedir vista desse processo, né? Sim, presidente, eu vou pedir desse, que é o 10, e o... Vista concedido. O outro qual é? Deixa eu ver como é que eu anotei. 23. Também o processo da minha relatoria. Classe apelação, número 0003-632-81-2014. Fármaco, sem registro na Anvisa. Parte Estado do Ceará. E Eloani da Silva Conrado. Também esse, Vossa Excelência, pediu visto, não é? Isso, 10 e 3. Tem mais algum? Esses dois. Processo adiado do PJE. Processo da minha relatoria é o 30.13.693.84/2025. Município de Fortaleza, PRM Rômulo Teixeira Ferreira. É o 31. Esse processo eu pedi para retirar de mesa, ali na próxima semana. Porque estava havendo uma divergência entre esse voto e o 61, que é da relatoria do doutor Birman. É o 61, que relatoria do doutor João Everardo Matos Birman, processo 30.13.483.33/2025, que são parte do município de Fortaleza e a PGM. Raimundo Nonato Alves de Macedo. Também o doutor Birman está pedindo retirada de mesa e está sendo concedido. E o 160, processo da relatoria da doutora Joarize Magalhães Pinheiro, número 30.14.335.57/2025. Classe agravo de instrumento, Estado de Ceará, Indústria Mecânica Limitada. Também está sendo pedido para retirada de mesa. É o 145, relatoria da desembargadora Maria Iracema Martins do Vale. Processo 16.80.39, 85/2018, relação civil, que são parte do município de Fortaleza,
e Ministério Público, Meio Ambiente, Planejamento, Urbanos e outros. Processo também, a pedido da relatoria, retirado de mesa. Processo de retirada de pauta. 2 da minha relatoria, é o 12, relação 018-0206-81-2011, partes, Alex Souza de Andrade, município de Fortaleza. O 38, também da minha relatoria, processo 025-0613, 29-2022, apelação civil, município de Fortaleza e Igreja Batista Alvorada, são as partes. E os 2 da desembargadora Juarisa Magalhães Pinheiro, é o 106, apelação civil 0005 336 59 2013, município de Jaguaribe versus José Sérgio Pinheiro Diógenes. E o 135, também da relatoria da desembargadora Juarisa, processo número 045 0746 59 2000, é uma remessa necessária. Esses são é o 9 do site, apelação civil 021 40 38 17 2025, nas partes Caio Lima Ribeiro de Souza e apelado no município de Fortaleza. Também concedida a retirada de pauta. Não temos mais nenhum processo com adiado, até retirada de mesa, né? Próxima sessão. Então, não tem mais nenhum destaque, temos agora a validação dos votos proferidos. Indago ao doutor José Filho se há alguma manifestação de interesse do Ministério Público dos processos e Vossa Excelência atua. Não, senhor Excelência. Por mim, está tudo normal, graças a Deus. Né? Obrigado. Doutor Gustavo, interesse em manifestação, algum processo da instituição? Nenhuma manifestação, presidente. Obrigado. Obrigado também. Embargador Iracema. Confirmo meus votos, presidente. Ok, obrigado. Embargadora Juarisa. Também confirmo, presidente. Obrigado. Doutor Birma. Confirmo também, presidente. Obrigado. Minha vez, também confirmo todos os votos proferidos na condição de relator vogal em ambos os sistemas. Quantos processos fizemos? 190. Boa produtividade, com várias sustentações de horário. Não é? Muito bom. Algum fato a merecer registro? Alguma coisa mais para se registrar? Não? Então, declaro encerrado a sessão. Até logo. Norma.